Babacire, axé, vou do maior. Babacire, axé, vou do maior. A Dudu e a Bedu e axé, vou do maior. A Dudu e a Bedu e axé, vou do maior. Olá, sou Tamara Paiva e a Umbanda dentro da religião de matriz africana, onde A significa orientador espiritual, sacerdote, e Omiluanda significa águas de Angola, as águas que passam por Angola e vai tirando todas as negatividades. Sou representante do Templo de Minanagoa e Amersouru, onde a minha mãe de sangue é a dona da casa. Eu acredito que não há um ato religioso que não tenha passado por isso. Imagina uma menina de 14 anos, então todos os amiguinhos da rua, eram aquelas brincadeiras que a gente brinca, e do evangélica, e aí do nada você sai da igreja, vai pro terreiro e você vira o demônio que vai desvirtuar as crianças, Você é olhado com um olhar de demonização a todo tempo. Foi horrível, Você tem que andar de cabeça baixa, porque se você levantar sua cabeça, é as pessoas te recriminando, te desconjurando. Dentro da escola, quando acabam descobrindo a sua religiosidade, você é posto, eu, por exemplo, fui posto em meio de rodas de pentecostais, de vertentes diferentes, que acabaram de me chamando de idólatra, dizendo que se eu tirava notas boas, era porque o santo me assoprou as respostas, e que eu era menos digna, por não seguir o que eles acreditavam. E eu todo o tempo ouvi, todo o tempo procurei estudar mais para mim, com o conhecimento, desmistificar aquilo que eles acreditavam, E acabou que chegou um período que eles já brigavam entre si por não concordarem com certos dogmas dentro da própria religião deles. E depois me deixaram um pouco em paz, Deixaram um pouco ali em paz. Mas aqui, na convivência, na comunidade onde eu moro, foi bem difícil. Apedrejaram a nossa casa, Que é dias de gira, dias de trabalho, eles jogavam pedra dentro da nossa casa, arrancavam nossas plantas, tudo que acontecia na casa do outro, a culpa era nossa, que era a gente que estava mandando feitiço ruim, na vida das pessoas. Então foi bem difícil, mas eu acredito que com essa chegada da informação, ela vem melhorando sim. Hoje eu já ando na rua de cabeça erguida, já tenho assim mais força, mais força para combater, para ir para frente, para falar, A gente acaba, no decorrer do que a gente vai vivendo, eles acabaram aprendendo a respeitar a nossa casa. Inclusive, uns até já nos visitam, já buscam, nos conhecer. É por isso que eu sempre gostei desse trabalho de estar desmistificando, conversando, chamando para explicar. Acho bem plausível que a gente faça isso, que a gente abra as portas do nosso terreiro para aqueles que não nos conhecem. Não adianta a gente ter medo, a gente tem que sim abrir a porta, tem que sim receber essas pessoas, tem que dar a oportunidade de ser ouvida para poder ensinar. Ensinar, prestar ali um serviço a essa comunidade, principalmente para a gente não sofrer, não só eu, mas como outras pessoas da própria religião, seja ele filho de santo ou dono do seu próprio terreiro. Meu nome é Rita Souza, sou conhecida como Mãe Rita de Oxum, mas minha digina no santo é Iá Gedeonsu de Agogedã. Sou Iaquequerê, do Templo Espírita de Umbanda Caboclo Iacira, terreiro de Minanagô, Caboclo Iacira, e Leaxé, Oiá e Gunitá. Com muito orgulho, eu digo que eu sou da Teuci. Eu digo que ter nascido e me criado dentro de um terreiro, dentro de uma casa de axé, foi um privilégio e também um desafio, não só para mim, mas para os meus irmãos mais velhos também. Porque você é criado por um conjunto de famílias. Todas as famílias que fazem parte do terreiro acabam se misturando com a sua e se torna uma grande família. Isso tem vantagens e desvantagens, mas a minha infância dos meus irmãos foi
repleta de magia, de axé, de aprendizado. A gente presenciou muitas coisas que hoje a gente sabe que fortaleceu a nossa fé em Deus, primeiramente, nos orixás e nos caboclos. Eu tenho uma amiga que ela falava assim: Rita, você cria seus filhos no tempo. Aí eu, como assim? Você cria no tempo seus filhos, é diferente como a gente cria os filhos da gente. E aquilo ficou na minha cabeça, porque a gente acaba replicando, repetindo como a gente foi criado. E o que para ela era ser criado no tempo, eu entendia que era ser criado solto, junto da natureza. Mas não é que seja um solto de relaxar, não é isso. Era um solto de vamos tomar banho de chuva, vamos andar descalço, né? Vamos ver o amanhecer, vamos, às vezes, à madrugada acompanhar os fenômenos que estavam acontecendo naquelas noites em que voduns, em que esses caboclos estavam trabalhando pelo quintal e a gente de dentro de casa ouvia as coisas acontecendo lá fora. Então, e isso não nos perturbava. Isso, o sobrenatural, o fenômeno sobrenatural que acompanhou a nossa infância, nos é muito natural. Por conta justamente disso, da gente ter sido criado vivendo essas coisas. Para vocês entenderem de uma forma didática, é como se aqui na nossa infância a gente vivesse um sítio do Pica-Pau Amarelo, onde a Cuca, o Curupira, né, fossem os encantados, os Exus que passeavam entre nós a nível espiritual, no invisível, mas que a gente sentia as presenças. Então a gente diz que a gente é cria de caboclo, a gente foi criado por caboclo. E uma das coisas assim marcantes, eu lembro que a gente já era mocinha, estava no quarto, eu, minha irmã mais velha, Bárbara e a mãe Norma, a gente estava conversando algumas coisas. No outro dia, meu avô recebeu o seu João da Mata para dar. Ele jogava os búzios, então ele baixou já falando coisas que a gente tinha comentado no quarto naquela noite. A gente se olhou, ele estava lá, ele estava junto com a gente. E ele dizia, quando ele queria saber alguma coisa, ele ia lá no nosso quarto visitar a gente. Coisas que só vivenciando, né, para entender que o caboclo, a entidade, ele não está distante, ele está bem pertinho. Ele realmente é aquele pai que guia, é o conselheiro. Dona Mariana, então, ficava vigiando a gente. Me chamo Ana Paula Ojuara. Sou conhecida como Iá Eruité dentro da religião, mas mais conhecida publicamente como Iá Ojuara, ou Mãe Ojuara. Sou uma Ialorixá da Casa Ojuara do Bem, da qual eu represento esta casa com muito orgulho, com muito amor e com muita dedicação. Um aprendizado muito grande foi ser uma pessoa sábia. Porque lidar com preconceito, você tem que ter uma sabedoria. Você tem que estar em paz para que você não possa ser uma pessoa ignorante. Nós que sofremos o preconceito, nós temos que ter sabedoria. Porque a sabedoria vai fazer com que você saiba lidar com essas situações. De que maneira lidar com essas situações? Não se igualando e não deixando o preconceito entrar na sua vida. Lutar contra ele com sabedoria, sem agressão, sem ofensas, né? Se hoje existe uma lei que nos ampara, então nós temos que buscar essa lei e fazer jus perante a justiça, que ela se vala perante os ignorantes e preconceituosos. O meu grande aprendizado foi a sabedoria. E a minha convivência com isso, já tive preconceitos aqui no terreiro, sim. Inclusive, ao lado do meu terreiro,
existe um certo de preconceito, mas, como eu lhe disse, tendo uma boa conversa e uma sabedoria, você muda a situação. E com isso eu fui, conversei e mudei a situação. Hoje a pessoa me respeita como uma Ialorixá e eu respeito ele como um ser humano. Então vivemos em comunhão. Agora temos casos de outras casas de preconceitos muito pesado, muito árduo, que a gente vê pelos noticiários, e eu acredito que nós devemos se unir para lutar contra esse preconceito e contra essas pessoas ignorantes que um dia já precisaram da espiritualidade e hoje jogam pedra nela. O que eu gostaria de dizer para essas pessoas? São tantas coisas que eu gostaria de dizer para essas pessoas que têm esse ódio. Uma coisa que eu digo, o ódio só é destruição para si próprio. Ter ódio é algo que vai te destruir. Então o que eu tenho para dizer para você? Respeito. Respeite a religião do próximo. Respeite a raça do próximo. Respeite a sexualidade do próximo. Respeite o ser humano em si. Porque nós somos iguais. Abashire.